sai. Primeiro, a gente tira os cálcios, depois esse cilindro rocha, eles são usinados. Você lembra nas universidades. Vai entrando a mesa. Esse vídeo não vou montar, tá? O carregamento tem que ser aplicado. Bem-vindos a mais uma palestra promovida pelo Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas. Hoje nós teremos a participação do professor Leandro Rasmussen, que estará abordando o tema Modelagem Computacional de Estabilidade de Maciços Rochosos, Desafios e Soluções. O professor Leandro, ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia Geotécnica pela Universidade de Illinois, doutorado pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Mecânica das Rochas pela Universidade Nacional de Sul. Atualmente, ele é professor adjunto no programa de pós-graduação em Geotecnia na Universidade de Brasília, onde vem orientando alunos e desenvolvendo projetos de pesquisa com ênfase nos seguintes temas: mecânica das rochas, análises numéricas por elementos discretos, estabilidade de taludes, escavações e estruturas subterrâneas. Seja muito bem-vindo, professor Leandro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, por aceitar o convite de estar participando dessa palestra e sinta-se à vontade para dar início à apresentação. Eric, muito obrigado por estar introduzindo o meu currículo. Eu agradeço o Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas pelo convite feito para estar aqui ministrando essa palestra. Bom, então vamos dar início aqui à apresentação. Então, para começar, eu gostaria de apresentar a motivação que me levou a preparar o conteúdo dessa apresentação hoje para vocês. Existe um site, é uma rede social de pesquisadores chamado ResearchGate. Lá, pesquisadores podem compartilhar artigos, eles podem interagir e podem fazer perguntas. Jan-Baek Lee é um pesquisador na área de mecânica de rochas que fez uma pergunta muito interessante. Qual que é o maior dilema na área de mecânica de rochas? Essa pergunta muito profunda, ela acabou sendo respondida por diversos pesquisadores, professores, engenheiros famosos na área de mecânica de rochas. E o que me chamou a atenção é que cerca de 20% das respostas tem alguma coisa relacionada com a análise numérica de maciços rochosos. Por exemplo, um pesquisador respondeu assim: o maior dilema é a gente conseguir representar o comportamento atual da rocha nesses softwares numéricos modernos, como elementos discretos, aí o TRIDEC, o DEC, o híbrido de elementos finitos e elementos discretos, como é o FEM, e assim por diante. Outro pesquisador mencionou, como o dilema, o grande desafio, a gente está conseguindo desenvolver novos modelos constitutivos para representar o comportamento físico do maciço rochoso. Outros também falaram algo semelhante, no sentido de estar modelando a rocha fraturada. Então, como vocês podem ver, o tema de análise numérica em mecânica de rochas é um tema ainda muito quente, ele é muito presente, e por isso merece investigação, novos desenvolvimentos. Então, para a gente dar início aqui ao nosso assunto, de análise de estabilidade computacional em mecânica de rochas, de maciços rochosos, eu gostaria de fazer uma breve revisão a respeito de modelos que são tradicionalmente utilizados em análise de estabilidades de maciços rochosos. Bom, então imagino que muitos de vocês conheçam as análises cinemáticas, que faz uso do estereograma. Com ela, a gente consegue verificar a existência de mecanismos cinemáticos de diferentes modos de ruptura e, sabendo a possibilidade desses mecanismos, podemos aplicar equações analíticas para calcular, então, o fator de segurança, por exemplo, de ruptura planar, de ruptura em cunha, tombamento, assim por diante. Essa técnica de análise é muito prática, ela é muito rápida de ser aplicada, Porém, ela tem uma hipóteses que simplificam demasiadamente o modelo estrutural do maciço rochoso. As hipóteses básicas desse método são de que o maciço é formado por descontinuidades infinitamente persistentes e que são paralelas entre si. Veja, o uso desse método, que é muito prático, porém, com essas hipóteses são muito simplificadas, pode levar a um possível problema: a adoção de um modelo estrutural inadequado do maciço rochoso. Afinal de contas, as continuidades são sempre persistentes, elas são paralelas e sem a presença de pontes de rocha intacta. Então, ao adotarmos essas técnicas, podemos observar que muitas vezes
a gente está extremamente a favor da segurança, o que, por um lado, leva aí a uma consequência que são dimensionamentos muito onerosos do sistema de suporte. Então, podemos chegar na conclusão que grandes volumes de rocha tendem a estar em situação estável, que depois não é observado em campo. Isso ocorre porque, na verdade, se observarmos os afloramentos de maciços rochosos, iremos constatar que as continuidades, elas nem sempre são infinitamente persistentes. Elas têm um certo tamanho, as continuidades de uma família tendem a terminar em outra, existem pontes de rocha intacta entre as continuidades que devem se romper por processo de fraturamento para ver a formação do mecanismo cinemático. Então, surge a seguinte dúvida: como que podemos levar em consideração essa complexidade advinda das estruturas geológicas, né, do sistema das continuidades nas nossas análises de estabilidade? Bom, uma possível solução que vem sendo adotada, né, já proposta aí há algumas décadas, está no uso de critérios de resistência de meios que adotam a hipótese de meio contínuo, e esses critérios de resistência, essas envoltórias de resistência, elas de alguma forma conseguem representar a complexidade do meio geológico através aí de um sistema de classificação. Então, um método desses, que é muito conhecido, muito utilizado, trata-se do critério de Rick-Brown. Então, o critério de Rick-Brown, para a gente dar a introdução, né, a apresentação desse método, o critério de resistência de Rick-Brown, ele foi desenvolvido na década de 80 para representar inicialmente a resistência ao cisalhamento de rochas intactas. Então, a ideia é que os pesquisadores, por tentativa e erro, eles desenvolveram uma equação empírica que melhor ali se adequou, né, aos seus dados laboratoriais de ensaios triaxiais de rochas intactas. Então, aqui a gente pode ver o critério de resistência, temos um parâmetro MI, que é empírico, que está muito atrelado à litologia do material, tem uma certa aí relação com ela, e temos esse σci, que é a resistência à compressão aniaxial da rocha. Bom, como eu falei, inicialmente esse critério ele foi desenvolvido para representar a resistência de rochas intactas. Porém, no campo, nós temos maciço rochoso, onde está envolvida também o sistema das continuidades. Então, buscando estender esse método para conseguir representar a resistência de maciços rochosos fraturados, foi desenvolvido o critério de Rick-Brown generalizado. Então, em 1995, foi proposto uma modificação para a envoltória de resistência original, passamos a ter mais dois parâmetros empíricos, o S e o A, e agora temos o MB, né, que representa aquele parâmetro que eu mostrei anteriormente, que é o maciço rochoso, esse S e esse A. Esses três parâmetros, eles podem ser definidos, né, o valor deles, através de equações empíricas que levam em consideração um sistema de classificação conhecido como GSI, que é o Geological Strength Index, e um escalar D aqui, que está relacionado com a perturbação do maciço rochoso em virtude do processo de desmonte a fogo. Então, vamos dar uma olhada aqui no que seria o GSI. O GSI, ele é um sistema de classificação, e ele, a gente consegue definir o valor dele, né, desse escalar, através dessa figura aqui, que foi proposta lá no artigo que eu citei anteriormente. Então, a ideia é que, dependendo da estrutura do maciço rochoso e da condição da superfície das continuidades, nós podemos vir aqui e, né, posicionar aqui onde que a gente vai estar e escolher um número, que vai alimentar, então, aquelas equações empíricas e calibrar a envoltória de resistência ao cisalhamento do maciço rochoso fraturado agora. Como vocês podem ver, esse critério ele tem um apelo muito forte, por ser extremamente prático, né? Muito simples, vim aqui tirar um número GSI, usar a equação e o software de elementos finitos, o equilíbrio limite para fazer as análises. Porém, a dúvida que surge é o seguinte: será que essa abordagem ela é aplicável para todos os maciços rochosos, ou pelo menos para a maioria deles? Então, vamos responder a esse questionamento analisando aqui o que os próprios desenvolvedores do método, né, o que os próprios inventores do método, eles nos apresentam nesse artigo aqui. O critério de resistência de Rick-Brown e o sistema GSI, edição de 2018. Até onde eu sei, isso aqui é o artigo Estado da Arte, é a última edição que explica como que esse método funciona, a aplicabilidade dele, limitações e tudo mais. Então, nesse artigo, o que os autores fazem? Eles apresentam alguns exemplos de maciços rochosos
o GSI que seria, né, aplicável para aquele maciço e se o método critério de resistência ele pode ser utilizado ou não. A envoltória modificada, a envoltória de Huck-Brown generalizada que eu apresentei anteriormente. Então, aqui, para começar, a gente tem esse maciço rochoso de uma obra subterrânea. Podemos ver com uma rocha bem intacta, com poucas continuidades. Nesse caso, os autores eles propõem que o GSI seria algo em torno de 35. E, conforme os autores, o GSI ele não se aplica na situação. Ele não se aplica porque, numa obra subterrânea, numa rocha intacta, o que vai acontecer? Os modos de ruptura que vão se desenvolver aqui serão do tipo Spolin, que vai envolver elevadas tensões, haverão fraturamentos que serão atração, o modo de propagação de fratura será atração, paralelamente ao perímetro da escavação. E esse modo de fraturamento, atração, ele não está sendo representado de uma maneira adequada por um critério de resistência ao cisalhamento, que é a proposta do Huck-Brown generalizado. Então, por isso, o método não se aplica. Dando a sequência, temos aqui, então, um maciço rochoso fraturado com 3 famílias de descontinuidades. Podemos ver que tem uma família orientada desfavoravelmente, onde ocorre aqui, né, ocorreu deslizamento de blocos de rocha. E para esse maciço, então, pela estrutura dele, pela condição da superfície, os autores propõem que o GSI seria algo em torno de 65. E conforme aí os autores, né, o GSI também não seria aplicável nessa circunstância. E o motivo disso é que o critério de Huck-Brown ele foi proposto pensando que o meio tem um comportamento isotrópico. E aqui nós podemos observar que esse maciço ele é claramente anisotrópico. Há rupturas preferenciais nessa direção em virtude dessa família de descontinuidade. Então, por conta disso, o método, o critério de resistência, o Huck-Brown generalizado, não poderia ser aplicado aqui. Daí, dando sequência, chegamos no artigo, né? No artigo, nesse maciço aqui, de andesito bem fraturado, como vocês podem ver, que de acordo com os autores, teria um GSI de 45 e o método seria perfeitamente aplicável. E por que o GSI, a envoltória de resistência, funcionaria para esse caso? Porque nesse maciço, nessa situação, ele atenderia a todas as condições necessárias para que esse critério de resistência possa ser aplicado. E que condições são essas? Então, conforme aqui Huck-Brown 2018, para a gente poder aplicar a envoltória de resistência, os temas GSI que eles proporam, a gente precisa ter maciços compostos por blocos angulares intertravados, podendo ser considerado homogêneo e isotrópico, com rupturas dominadas por deslizamentos e rotações de blocos com participação minoritária de ruptura de rocha intacta, né, de pontes de rocha. O maciço tem que ter 4 ou mais famílias de descontinuidades com orientação aleatória, não pode ter uma orientação preferencial, e o maciço tem que estar em situação de baixas tensões de campo. Então, essas são todas as condições, como vocês podem ver, né? Tem bastante condições que têm que ser atendidas para que o critério funcione, e nesse caso aqui ele funcionaria. Daí, dando sequência, temos esse maciço com complexos dobramentos, né, nesse depósito aqui sedimentar, e aqui o GSI seria algo em torno de 30, e conforme os autores, o GSI poderia ser aplicado, porém, com cautela, tomando cuidado. E daí, na sequência, a gente tem esse maciço fortemente, né, deformado, já não tem mais a estrutura presente aqui de forma clara do maciço rochoso, e aqui, nesse caso, teria-se um GSI de em torno de 15. Conforme os autores, o GSI, a tabela original, ela não se aplicaria para maciços nessas condições, haveria necessidade de se buscar o GSI de outra tabela proposta aqui por Marinos e coautores. Então, de tudo que vimos, com base no artigo dos desenvolvedores do método, aqui da tabela da imagem do GSI original, esse trecho inicial de rocha intacta, com GSI de 80 até 90, o método não se aplicaria, porque temos mecanismos de ruptura que envolvem fraturamento e tração, que não conseguem ser representados pela envoltória de resistência ao isolamento. Daí, nessa região do maciço, que tem menos de 4 famílias de continuidades, o método também não se aplicaria, porque a gente teria um comportamento fortemente anisotrópico do meio, enquanto o método ele precisa de que o comportamento ele seja relativamente isotrópico. Daí chegamos nessa região de um GSI de 35 até 60, onde o método se aplica bem, que é atendendo, claro, né,
todas aquelas condições que eu apresentei anteriormente. Então, não só tendo o GSI aqui dentro, mas também atendendo a todas as condições do slide anterior. E dando sequência, temos essa região do maciço integrado, perturbado, o GSI de 25 até uns 35. O método se aplica de acordo com os autores, porém tomando cuidado. E surge um pouco a dúvida de como exatamente tem que ser esse cuidado com a aplicação do método aqui nessa região, nessa ordem aqui de valores de GSI. E daí, para finalizar, aqui embaixo, os autores afirmam que tem que se utilizar outra tabela. Então, a tabela original aqui do GSI não se aplicaria para os maciços laminados, cisalhados, integrados. Bom, então, como vocês puderam ver, né, a aplicação daquela solução possível de uma abordagem de meio contínuo com uma envoltória de resistência que, de alguma forma, traz a complexidade do meio geológico através de um sistema de classificação, talvez no uso de uma abordagem dessas, a gente pode acabar tendo problema. Mais uma vez, uma representação inadequada do comportamento dos maciços rochosos. Afinal de contas, os maciços fraturados são meios homogêneos isotrópicos? Os maciços, eles são contínuos e sofrem plastificação ao invés de fraturamento? As famílias de descontinuidades, elas são sempre aleatórias? Então, no final das contas, pode ser que essas condições elas não sejam válidas para a grande maioria dos maciços rochosos que nós temos na natureza. Talvez seja para alguns casos particulares. Aqui eu tenho uma imagem ilustrando, então, uma situação talvez mais geral. Aqui um maciço rochoso, com duas famílias aqui, no caso, de continuidades, elas têm uma certa dispersão na sua persistência, na sua orientação. E aqui podemos ver que temos pontes de rocha intacta entre as continuidades. E essas pontes de rocha intacta, elas devem sofrer propagação de fratura, devem romper para haver a formação do mecanismo cinemático, né? Algo, então, que a abordagem do meio contínuo, com uma envoltória de resistência como a Huck-Brown, não vai estar, né, levando isso em consideração de maneira apropriada. Então, chegamos aí no primeiro desafio na questão de análise de estabilidade de maciços rochosos. O primeiro desafio será a consideração realística do modelo estrutural do maciço rochoso. Como que podemos melhorar as nossas análises e ter uma adoção do modelo estrutural que seja mais realista, mais condizente, né, com o que a gente observa em campo? Modernamente, temos hoje a chamada técnica da rede de fraturas discretas ou Discrete Fracture Networks. E o que seria um Discrete Fracture Network? Seria uma representação virtual do maciço rochoso e é uma representação estatística dele. Então, aqui temos alguns exemplos de Discrete Fracture Networks gerados aí em algumas das minhas pesquisas no decorrer dos anos. E como é que funciona a construção do modelo desses, para a gente utilizar, então, né, em análise de estabilidade? A ideia é que do maciço rochoso, a partir de mapeamentos em linhas de varredura, áreas circulares, quadradas do afloramento na superfície, furos, sondagem, a gente extrai, então, dados relacionados com a orientação das continuidades, da persistência. Essa persistência a gente obtém no universo 2D, mas depois a gente usa técnicas estatísticas para extrapolar para o universo 3D. A gente obtém informação a respeito da intensidade de fraturamento de cada família. E a partir de hipóteses que a gente faz com respeito à forma das continuidades, de como elas se distribuem no espaço, podemos então construir esses modelos estatísticos virtuais, que são a tal aí das redes de fraturas discretas, dos Discrete Fracture Networks. E a partir desses modelos, podemos então utilizá-los para fazer análise de distribuição de volumes de blocos de rocha e da forma dos blocos de rocha. E assim como também análise de estabilidade, como mostrarei mais adiante. Então, para quem, de repente, pode estar pensando que o Discrete Fracture Network, a rede de fraturas discretas, é uma tecnologia ainda muito distante, é algo ainda relacionado com o meio acadêmico. Isso não é verdade. Existem já diversos softwares comerciais para aplicação e construção, né, de Discrete Fracture Networks, inclusive de softwares open source, código aberto, como o exemplo do NBlockchain. Isso aqui é um open source que eu desenvolvi alguns anos atrás, uma biblioteca Python, que pode ser utilizada exatamente para construir esses DFN estatísticos. Depois deles, a construção do sistema de blocos de rocha para fazer análise e distribuição de volume e de forma dos blocos usando o método aqui do alfa e beta de Kallenschuk e de Jerix. Bom, então, respondido, como que a gente conseguiria superar o primeiro desafio para a gente ter modelos estruturais mais realísticos, que não assumem o meio contínuo, né?
equivalente ou que não assume fraturas infinitamente persistentes, surge aqui um segundo desafio agora. O segundo desafio seria como que nós podemos ter uma consideração mais realística do comportamento mecânico do material rochoso nesses modelos. Não basta a gente ter o modelo estrutural, a gente precisa ter um comportamento realístico na análise que nós estamos fazendo. Existem outras alternativas aos modelos elastoplásticos de equilíbrio limite? Existe. Hoje temos a chamada a técnica do maciço rochoso sintético. E o que seria a técnica do maciço rochoso sintético? A ideia é que a gente vai ter uma rede de fraturas discretas e a gente vai atrelar ela a um método numérico que vai ser geralmente um método de meio particulado, que vai estar calibrado para representar as propriedades mecânicas da rocha intacta. Então, com a junção da rede de fraturas discretas em cima disso, trazendo a rigidez, trazendo o critério de resistência dessas continuidades, junto agora com a matriz rochosa intacta, obtemos o maciço rochoso sintético, que vai ser capaz de representar a anisotropia do meio, vai ser capaz de representar o processo de fraturamento através das pontes de rocha intacta, quer dizer, processos muito mais realísticos do que o que a gente estava vendo dos métodos tradicionais. E aqui eu falo para vocês que a propagação de fraturas pelas pontes de rocha é fundamental, ela vai ser muito importante. Então eu gostaria, nesse momento, de enfatizar isso e tentar ilustrar por que é relevante a consideração, né, numérica nos modelos dos processos de propagação de fratura. Então, vamos observar aqui brevemente os resultados de uma pesquisa realizada por Tarp e Koff na década de 80, em que eles analisaram 3 geometrias diferentes de um talude rochoso bem simplificado, com uma única descontinuidade, tá bom? E eles calcularam o fator de segurança para essas 3 geometrias diferentes, utilizando 3 abordagens. Uma, a da mecânica da fratura. A outra, a do equilíbrio limite, com a descontinuidade infinitamente persistente. E a outra, a do equilíbrio limite, só que assumindo uma persistência de 90%, ou seja, 10% de pontes de rocha intacta. E esse 10% de pontes de rocha intacta com a sua resistência, representado pelo critério de resistência, o cisalhamento de Mohr-Coulomb. E daí, para essas 3 geometrias, eles fizeram muitas análises variando o tamanho do talude, o comprimento da descontinuidade, esse ângulo alfa, foram várias análises para essas 3 geometrias e aplicando essas 3 abordagens. E aqui temos as propriedades adotadas, foram propriedades aí, né, normais, que são observadas em rochas, diferentes tipos de rocha. A tenacidade de fratura no módulo 1, uma propriedade fundamental à mecânica de fratura, de 1 MPa raiz quadrada de metro. Para a envoltória de Mohr-Coulomb, para análise de equilíbrio limite, onde tem a ponte de rocha intacta, adotaram uma coesão de 100 MPa, um ângulo de atrito de 80 graus e um ângulo de atrito de 30 graus para a superfície da descontinuidade. Então, aqui nós temos os resultados dos fatores de segurança para essas várias geometrias, essas várias alturas, ângulo de descontinuidade, tamanho de descontinuidade, que foi estudado. Então, aqui, vamos começar observando o fator de segurança obtido para o equilíbrio limite por uma persistência de 100%. A fratura cruzando o maciço todo. Podemos observar que os fatores de segurança ficaram sistematicamente inferiores a 1. Ou seja, ficou, provavelmente, extremamente a favor da segurança, né? Ficou muito conservadora o resultado da análise. Agora, assumindo 90% de persistência e apenas 10% de pontos de rocha intacta, porém, com a ponte de rocha intacta, seguindo o critério de resistência de Mohr-Coulomb, né, critério de resistência do elemento de Mohr-Coulomb, os fatores de segurança explodiram. Ficaram 148, 592, 1925, 1307. Isso aqui salta aos olhos e não soa como muito, né, razoável. Agora, observando o fator de segurança na abordagem da mecânica de fratura, a gente já vê alguma coisa que parece que começa a fazer sentido. 2.6, 3.1, 2,5, aqui tem um que é 17. Bom, aonde que eu quero chegar? Que a mecânica da fratura aparenta dar algo que soa mais realístico. É claro que essa pesquisa foi da década de 80, e vocês podem imaginar que muitas outras pesquisas surgiram na sequência, comparando, fazendo retroanálises com situações reais de campo, né, que foram estudos hipotéticos. E essas pesquisas indicaram que, de fato, abordagens que conseguem assumir processo de fraturamento, seguir princípios da mecânica de fratura, elas geram comportamentos, né? Elas geram resultados, são mais realísticos, condizentes com o que é observado no campo. Então, a conclusão, nós precisamos aplicar
Então, a técnica da rede de fratura discretas em conjunto com algum método numérico que considere processo de fraturamento. Agora vem a pergunta, qual seria o método numérico, então, para a gente estar fazendo uso da técnica do maciço rochoso sintético? Bom, o método dos elementos discretos, aqui na esquerda, né, tem uma figura aqui ilustrativa, ele é muito utilizado já aí mais ou menos uns 10 anos, pouco mais de 10 anos, 13 anos, vem sendo utilizado para aplicar a técnica do maciço rochoso sintético. E é um método que já está bem consolidado, e é um método que eu vou estar abordando, explicando mais em detalhes na sequência. Porém, hoje, existem pesquisas que indicam que o próprio método dos elementos finitos, que é muito conhecido, né, que já é muito utilizado em escritórios, ele aparentemente consegue também ser utilizado para aplicar a técnica do maciço rochoso sintético. Aqui temos alguns exemplos, né, de imagens de uma pesquisa que foi desenvolvida aqui na Universidade de Brasília. Estão surgindo bons papers aqui desse trabalho. Porém, isso ainda é um universo mais acadêmico, né? Ainda precisa de mais pesquisas para consolidar mais elementos finitos para aplicar essa técnica. Então, a gente vai dar continuidade na apresentação, abordando métodos de elementos discretos e sob a ótica de um novo código computacional que eu venho desenvolvendo no decorrer dos anos, que é o UN-Blocks. Então, tudo que eu estarei mostrando a partir daqui, resultados, simulações, etc., vai estar vindo desse código computacional. Então, o UN-Blocks, só para mencionar ele brevemente, ele foi desenvolvido no decorrer do meu doutorado em 2018. Ele é um código de elementos discretos, 2D, 3D, e ele consegue gerar os Discrete Fraction Networks, construir um maciço rochoso sintético, simular processo de fraturamento, tudo sob aí, né, a teoria do método dos elementos discretos. E como é que funciona esse método dos elementos discretos? Ela é bem diferente do método dos elementos finitos, da teoria dos elementos discretos. A ideia dos elementos discretos, ele surgiu na década de 70. A ideia dele é que na simulação, o meio é formado por partículas rígidas. E essas partículas, elas podem sofrer grandes deslocamentos, grandes rotações. Durante a simulação, contatos são perdidos, contatos são verificados, existe uma rigidez nesse contato, existe um critério de resistência para esses contatos, e tudo isso se desenvolve no decorrer do tempo, porque o elemento discretos adota, né, uma metodologia explícita. Então, ele integra a segunda lei de Newton em passos bem pequenos de tempo. Então, a gente consegue observar todo o processo dinâmico da ruptura, a inércia, tendo papel importante, desempenhando papel relevante. Então, o método ele é muito interessante. E com isso, a gente consegue fazer, por exemplo, esse tipo de simulação com métodos de elementos discretos. Desse túnel aqui, que eu simulei de uma pesquisa alguns anos atrás. Então, aqui a gente pode observar que no elementos discretos, a gente consegue, né, ver a ruptura progressiva desse túnel desenvolvendo. Então, temos blocos de rocha, né, eles estão se desprendendo para dentro da escavação, isso, né, são os blocos chaves aí, ele está liberando, né, para outros blocos, então está vindo na sequência, a gente vê, né, que vai surgindo uma ruptura progressiva. Agora a dúvida é o seguinte, a gente consegue simular os blocos de rocha no elemento discretos, mas como a gente simula os processos de fraturamento no elemento discretos? Então, para simular os processos de fraturamento, existe o chamado modelo dos blocos colados, o Bonded Block Model. A ideia dessa técnica é a seguinte, aqueles blocos de rocha do túnel que eu mostrei no slide anterior, eles serão discretizados em partículas menores, que estarão coladas umas às outras, seguindo critérios de resistência e tendo uma rigidez. Então, a ideia é que durante, né, a solicitação, o fraturamento pode ocorrer aqui na fronteira entre esses elementos. E, de forma geral, os pesquisadores, né, engenheiros gostam muito de adotar células de Voronoi para representar a matriz de rocha intacta numericamente, pelo fato de que ela tem uma certa similaridade com a textura de várias litologias, de diferentes tipos de rocha. Porém, o método não se limita a essa geometria. É possível utilizar elementos triangulares, quadrilaterais, esferas, dá para usar outras partículas também para aplicar a técnica. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de uma simulação de uma ruptura de um bloco de rocha que tem uma descontinuidade inclinada pré-existente. Esse bloco está sendo comprimido, e o que vocês observam é a formação das chamadas wing cracks, que é essa fratura que se desenvolve a tração da ponta da descontinuidade pré-existente, ela cresce e se alinha paralelamente ao sentido da tensão principal maior. Como vocês podem ver aqui nessa simulaçãozinha aqui do UN-Blocks,
O modelo é visualmente impressionante, porém isso não interessa. A pergunta que interessa é o seguinte: tá, esse tipo de modelo consegue representar o comportamento de tensão e deformação das rochas de maneira realística? E a questão da calibração desses modelos? Então, para quem já ouviu falar desse tipo de modelo, muitas vezes as pessoas criticam essa abordagem, né, com elementos discretos, pelo fato de que existe uma necessidade de calibrar esses modelos. E essas calibrações envolvem tentativas e erros. Ou seja, você precisa testar parâmetros que estão relacionados com a mesma escala e depois verificar como que isso se reproduz, né? Ou quais são os comportamentos que se manifestam na macroescala. Porém, como vocês verão, essa questão da calibração, ela vem sendo superada com novos desenvolvimentos, que eu já vou mostrar na sequência, que vem tornando métodos de elementos discretos muito prático para análise de engenharia. Então, com relação ao primeiro questionamento, será que esses métodos conseguem representar, né, os comportamentos não lineares complexos de rocha? Então, aqui tem esse artigo que eu publiquei em 2021, em que eu faço um desenvolvimento por elementos discretos, eu acabo chamando de método LDEM. Aqui, no caso, eu mostro que é possível você representar, sim, o comportamento não linear de diferentes tipos de rocha, metamórfica, sedimentar, magmáticas. Então, aqui nesse trabalho, eu simulo 13 rochas diferentes e eu mostro como que as curvas não lineares, os diferentes estágios delas, que são separados pelas chamadas tensões características, a tensão de início de fraturamento estável, a tensão de dano, a resistência de pico, a resistência à tração direta, assim como também módulo de Young, coeficiente de Poisson, a não linearidade, como que esses parâmetros elásticos eles vão se alterando no decorrer do processo de ruptura, como que tudo isso pode ser bem representado, né? Ele pode ser bem representado para essas 13 rochas diferentes aqui. E aqui vocês estão vendo esses gráficos, né, que compara, no caso, o valor obtido com o valor laboratorial. E vocês podem ver, né, nessa reta de 45 graus, os pontos plotando aqui quer dizer que estão muito próximos, com baixo erro. Aqui, nesse artigo, foi feita uma proposta nova para a abordagem das partículas coladas. Uma nova formulação que permite com que essa representação realística do comportamento não linear ela possa ser definida numericamente sem a necessidade de calibrações por tentativa e erro. Ou seja, é um processo racional. Tem um começo, um meio, fim, sem haver ciclos de interação nesse processo, que foi sempre a grande desvantagem do método de elementos discretos tradicional, do modelo das partículas coladas tradicional. Você ficar sem saber como que você vai chegar no seu objetivo de calibrar os parâmetros na macroescala, chutando parâmetros na mesoscala. Então, essa abordagem nova, ela consegue evitar isso. Então, o comportamento laboratorial aparentemente está ok. Mas como que fica agora o comportamento desse material em escala de campo? Então, meu material tem um comportamento em escala laboratorial ok, e agora, como é que fica, por exemplo, a simulação de um talude ou de um túnel? Então, aqui eu tenho só um breve exemplo de uma simulação de instabilidade de um túnel em elevadas tensões de campo. É um túnel em granito. Aqui na direita, essa imagem mostra como é que ficou o overbreak desse túnel, né? O V-shaped aqui, né? O V-notch, como chama, essa zona rompida no teto e no piso devido às tensões horizontais muito elevadas. E aqui na esquerda temos um modelo aqui de elementos discretos, né? O LDEM, aplicando a técnica dos blocos colados. Vocês podem ver que a zona rompida aqui do túnel numérico ficou muito igual ao do que foi observado em campo. Aqui, só para vocês terem a informação completa, a profundidade da zona rompida do centro ficou em torno de 1,36 vezes o raio do túnel, enquanto aqui tinha sido 1,35. E essa abertura angular, se eu não me engano, tinha ficado algo em torno de 66, 65 graus, enquanto no campo foi obtido 67. E esse modelo ele pode ser desenvolvido sem haver a necessidade de calibrações por tentativa e erro. Então, de propriedades extraídas do laboratório, foi possível gerar esse modelo e ter um comportamento extremamente realístico, porém, usando esses novos desenvolvimentos, né, que vem superando essa desvantagem da calibração no método de elementos discretos. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ele acabou chamando a atenção da Itasca. A Itasca é uma empresa muito grande que desenvolve softwares muito conhecidos, né, para análise em geotecnia, como o FLAC, o DEC, TRIDEC. Recentemente, eles usaram essa abordagem que eu venho desenvolvendo para um estudo, para SKB,
que é a Agência de Gerenciamento de Resíduos Nucleares da Suécia. Eles escreveram um relatório que está publicado, onde eles mencionam essa pesquisa como sendo motivador, e eles implementaram no TFC, então, esse modelo aqui, o LDEC. Então, se vocês vão lá, vocês procurem por esse Spring Network Model, vocês podem ver que está mencionando alguns trabalhos meus que está relacionado com essa abordagem. Então, isso agora já está disponível em software comercial para ser utilizado. E isso, como novos desenvolvimentos, que agora são bem recentes, isso são trabalhos bem recentes que eu venho desenvolvendo, 2023, 2024, essa abordagem ela foi estendida para rochas anisotrópicas. Então, esse artigo aqui, no caso, eu estou mostrando a simulação, é todo o desenvolvimento teórico, né, para conseguir realizar a simulação usando a técnica dos blocos colados aqui, do Gneiss, tá bom? Do Gneiss. E aqui a gente pode ver os modos de ruptura que foram obtidos no laboratório devido à anisotropia se manifestando de forma bem bacana numericamente. E também já desenvolvi um trabalho que apliquei essa técnica para um túnel, né? Aqui no caso a simulação de um túnel suíço que foi escavado no folhelho de Opalinos, né? Uma rocha bem anisotrópica. E nessa simulação os overbreaks, né, acabaram ficando muito, muito próximos dos observados em campo. Então, esse artigo aqui, o Rasmussen em 2024, ele foi aceito recentemente, então, muito em breve, ele vai estar aparecendo no Rock Mechanics e Rock Engineering. Então, vocês podem ver os resultados, entender melhor a abordagem. E, mais uma vez, aqui, né, não teve calibrações por tentativa e erro para chegar nesse resultado. Então, para concluir essa apresentação, vamos analisar aqui, esse maciço rochoso numérico, esse maciço rochoso virtual que eu estou mostrando aqui na esquerda. Aqui tem um maciço que foi criado, né, no método dos elementos discretos, com a técnica do maciço rochoso sintético. Podemos observar que temos duas famílias de continuidades, elas têm uma certa distribuição estatística, elas têm pontes de rocha intacta entre as continuidades. E eu pergunto o seguinte, como será a ruptura desse talude abaixo se a gente passar a aumentar a gravidade gradualmente? Então, a gente vai aplicar o método de verificar o fator de segurança, a resistência talúdica, o Gravity Increase, o método do aumento da gravidade. Então, será que vamos ter aqui, né, uma ruptura circular desse maciço? Ou será que vamos ter uma plastificação, como é previsto aí pelas abordagens de meio contínuo? Então, vamos ver o que o método numérico nos diria, né? Então, aqui a gente tem um maciço antes de começarmos a aumentar a gravidade. Então, aumentando a gravidade, podemos observar na ponta das continuidades pré-existentes propagação de fraturas que serão principalmente a tração, modo 1, fraturamento modo 1. Continuando a aumentar a gravidade, essas fraturas agora passam a se interconectar com outras continuidades pré-existentes e a formar novos blocos de rocha. Continuando a aumentar a gravidade, podemos observar um pouco de esmagamento no interior do maciço rochoso, o surgimento de uma trinca de tração aqui em cima considerável, e aos poucos podemos observar o mecanismo cinemático que de fato está se desenvolvendo aqui, que aparenta ser um tombamento. Então, nesse slide aqui, podemos observar que de fato estamos tendo um tombamento. Aqui a gente pode ver que está tendo um movimento rotacional para fácil escavação, blocos de rochas estão formados, estão desprendendo e caindo livremente com o efeito da gravidade aqui para dentro da escavação. Então, como vocês puderam observar, isso foi muito diferente, né, de uma superfície de ruptura circular ou daquela massa plastificada, como normalmente acaba sendo o resultado das abordagens meio contínuas. Então, nós chegamos aqui nas conclusões finais dessa apresentação. Então, para concluir, né, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que foi visto aqui. Começamos a apresentação fazendo aí uma revisão dos modelos que são tradicionalmente utilizados em análise de estabilidade de maciços rochosos. Nós vimos que esses modelos adotam hipóteses que podem se aplicar, porém, a casos específicos de maciços rochosos, não para todos eles. Ou senão, acabamos aí tendo análises que são muito conservadoras ou muito realísticas. Daí, na sequência, eu acabei mostrando que existe a técnica da rede de fraturas discretas, porque consegue, né, a partir de dados de campo, construir modelos estruturais mais realísticos virtualmente, e a técnica do maciço rochoso sintético permite usar, então, a rede de fraturas discretas para análise de estabilidade. E daí chegamos, então, né, na ideia de que o método dos elementos discretos, com o modelo dos blocos colados, ele consegue representar
processos de fraturamento, consegue representar comportamentos realísticos de material rochoso, escala laboratorial, ele consegue, então, representar os modos de rupturas realísticos também em escala de campo, e eu mostrei que vem ocorrendo desenvolvimentos muito recentes, 2021 para cá, em que a grande desvantagem do método dos elementos discretos com o modelo de partículas coladas, dos blocos colados, que era a questão da calibração, que não havia muita lógica em como que essas calibrações tinham que ser feitas, haviam, né, muito tempo que era perdido nessas calibrações, como que isso está sendo superado e como até mesmo já vem sendo aí implementados novos desenvolvimentos em softwares comerciais. Então, muito obrigado, eu agradeço a atenção, né, de quem estiver assistindo essa apresentação, e então eu finalizo aqui, eu encerro a minha palestra. Parabéns, Leandro, pela apresentação. Foi realmente muito didático e você mostrou com muita clareza assim, quais as vantagens, né, que o Elementos Discretos tem em relação a abordagens mais convencionais. E, novamente, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. A primeira delas você colocou aí, né, como que o Elementos Discretos ele pode trazer resultados bem, digamos, mais realísticos, né, bem mais representativos dos maciços rochosos, mas a gente sabe que ainda o método Elementos Discretos não é uma prática, né, da engenharia em projetos, digamos assim, no dia a dia. Os avanços computacionais que a gente já tem hoje já possibilitam com que essa ferramenta, ela, digamos assim, esteja mais acessível, mas você acha que é uma questão de tempo para a gente ter isso já na prática de escritórios ou vai ser necessário algo mais acontecer? Certo, eu enxergo, Eric, que tem algo que é muito importante acontecer aí sim. Eu vejo que, por exemplo, dentro das universidades, os programas de pós-graduação, há necessidade de haverem mais cursos, né, relacionados com, por exemplo, métodos de elementos discretos, a aplicação, né, da tecnologia da rede de fraturas discretas, da ideia do modelo de blocos colados. Então, não basta assim a gente ter, né, os softwares, a tecnologia, os computadores, eles estarem rápidos, né, estarem com processamentos bem adequados para realizar essas simulações. Precisa também haver formação de corpo técnico. E essa é a minha proposta. Eu venho, pelo menos aqui na Universidade de Brasília, orientando alunos, fazendo trabalho de pesquisa nessa linha, buscando formar, capacitar profissionais que consigam depois levar isso para o mercado. Hoje, talvez exista um certo receio, a ideia de que mecânica de fratura talvez seja algo muito difícil, talvez essas técnicas ainda não se entende muito bem o que significa para uma abordagem explícita, estamos acostumados mais com elementos finitos de abordagem implícita, porém eu acredito que, havendo aí, né, a formação de pessoas que vão estar depois no mercado trabalhando com isso, mas há a necessidade disso também, né, de não só a tecnologia desenvolver, mas também haver pessoas habilitadas a estar aplicando a tecnologia. Não, entendido. Você mostrou aí algumas aplicações, né, com o código UMBlocks que você desenvolveu durante o doutorado na UNB, mas também você abordou alguns programas comerciais que também fazem uso do método dos elementos discretos. Para aquelas pessoas aqui que estão interessadas em dar um início, um pontapé inicial, né, ou pesquisa ou aplicações em projeto mesmo, usando o método, quais desses programas você acha que você recomendaria? Veja, existem vários softwares. Existem softwares comerciais que nem da Itasca, são muito conhecidos, o DEC, Tridec, o PFC, porém tem que tomar cuidado qual que vai ser a aplicação, no final de contas. Os softwares da Itasca tem vários elementos discretos, porém eles tendem a ter uma aplicação assim, específica, né? O problema a ser estudado acaba sendo específico. Porém, existem também, hoje em dia, softwares de elementos discretos open source. Existem softwares como, por exemplo, o IAD. O IAD é um open source muito conhecido, que faz elementos discretos tridimensional, dá para aplicar a técnica dos blocos colados. Porém, é claro que tudo que é open source acaba sendo um pouco mais desafiador, acaba havendo a necessidade aí, né, da pessoa estudar um pouco programação, o manual acaba sendo um pouco mais difícil aí de entender, né, acaba não sendo tão mastigadinho. Mas temos sim, o próprio UNBlocks, eu tenho interesse de fazer ele ser uma ferramenta disponível para pesquisa, para uma finalidade acadêmica. Então, acredito que em breve teremos também essa opção. Hoje ele ainda não está, a não ser aquele open source que eu mostrei anteriormente, mas aquele só mexe com os DFNs, né? Para o elementos discretos em si, ainda é uma coisa que eu estou trabalhando. Mas temos vários softwares de elementos discretos
e tudo depende, tem que ser bem pensado qual que vai ser o tipo de análise. Para essas análises que eu venho desenvolvendo, que eu mostrei aqui nessa apresentação, por exemplo, o IAD, o PFC já tem as formulações que eu estava propondo, que facilita bastante nas questões de calibração, então pode ser um software. Porém, ele é um certo investimento, né? O PFC ele tem um software que tem um valor, né? Então, um investimento significativo, tá? Sim, com certeza. E agora mais focado assim para a área acadêmica mesmo, de pesquisa, você apresentou aí alguns artigos que você vem publicando bem recentemente, mas quais que são as principais tendências, além destas que você abordou, que você tem verificado assim, do uso de elementos discretos aplicado para a área de mecânica de rocha? Olha, hoje em dia existe uma linha de pesquisa que tenta o máximo possível representar da forma mais realística a microestrutura, a mesoestrutura dos materiais rochosos. Isso acaba sendo escala laboratorial, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem seções finas, com análise de microscópio petrográfico, eles entendem toda a mineralogia do material, eles buscam entender a distribuição da geometria desses minerais, né? E eles tentam trazer tudo isso para dentro da análise numérica, incluindo os vazios existentes no material, incluindo a possibilidade de haver percolação de água dentro da matriz rochosa. Então, eles tentam fazer o modelo virtual do elemento discreto ser o mais realístico possível com a estrutura ali, né, da mesma escala da rocha. Mas isso acaba sendo pesquisa para explicar fenômenos que são, assim, a ser entendido em escala laboratorial. Não vai ser possível, pelo menos nesse instante, você pegar um modelo desses e levar para uma análise de estabilidade. Um modelo desses, ele leva um período tremendo de tempo, é um esforço enorme para eles serem desenvolvidos, e eles exigem partículas de tamanho extremamente pequenos que não serão possíveis serem simulados numa escala de campo, porque não vai ter processador que vai conseguir executar esse cálculo. Não, entendido. Muito obrigado aí pelas respostas. Novamente agradeço e parabenizo pela apresentação. E aproveitar para convidar aqueles que estão nos assistindo e não são inscritos no canal do CBMR a se inscreverem e também seguirem o CBMR nas redes sociais aí do LinkedIn e também no Instagram. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você novamente, Leandro. Abraço. Eu que agradeço, Eric. Boa tarde a todos.